Como ficou o valor da pensão por morte quando ele é acumulado com a aposentadoria? Pergunta muito solicitada aqui pra gente, tá? E a gente tá aqui para te explicar, porque teve sim alteração depois da reforma da Previdência, ok? Primeira vez que nos vê por aqui, já inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, importantíssimo, né? Para você ficar por dentro do direito previdenciário. Então sempre a gente traz notícia e informação importante. Então vamos entender como ficou essa sistemática de cálculo, pessoal, depois da reforma da Previdência. Então, se você não sabe, a gente teve uma grande reforma da Previdência, trazida em Emenda Constitucional 103 de 2019, tá? Foi no dia 13 de novembro de 2019. Então, de lá para cá, quem aposentar ou quem receber a pensão por morte depois desse período, vai ter uma redução aí nesse valor, de forma totalmente diferente, né? Mas, antes da gente saber o valor que vai ser acumulado, a gente tem que saber como é calculado a pensão por morte. Então a pensão por morte ela teve uma alteração, eu trouxe as informações aqui para você de como foi alterado, você precisa entender para depois você entender como ela vai ser reduzida ainda. Então ela teve grandes alterações, não só nos critérios de cálculo, mas nos critérios de pagamento. Então talvez você ache que vai receber um valor X, mas você tem que entender que talvez o valor é bem menor do que você esperava. Vamos lá, vamos para a tela? Olha só, então primeira situação, né? Caso instituidor, quem que é o instituidor, né? Quem que o INSS chama de instituidor? Instituidor para o INSS é o falecido, a pessoa que vem a falecer. Então, caso a pessoa que faleceu não fosse aposentado, né, antes da reforma da Previdência, então se ele não fosse aposentado antes da reforma da Previdência, né, calcula-se 80% das maiores contribuições com o início das contribuições em julho de 94 até a data do óbito e paga-se 100% do valor aos beneficiários. Então, antes da reforma da Previdência, pessoal, era concedido assim, né? Então, pegava-se 80% das maiores contribuições que aquela pessoa pagou, que o falecido pagou, né? Com o início das contribuições de julho de 94 até a data do óbito, e a pensão por morte seria paga no valor de 100% desse valor aos beneficiários, tá? Caso essa pessoa, né, que faleceu não fosse aposentado e você vai receber a pensão por morte aí após a reforma da Previdência, fica da seguinte forma: calcula-se, né, o cálculo leva em consideração 100% do período contributivo, com o início das contribuições em julho de 94 até a data do óbito, e paga-se, né, o valor de 50% dessa média apurada, mais 10% por dependente. Por exemplo, possui apenas a esposa como dependente, ou o marido, né, o valor será de 60% da média apurada. Então veja que aqui a gente já teve duas reduções, né? Primeiro, calcula 100% do período contributivo. Veja que antes da reforma da Previdência era 80% das maiores contribuições, essa é a primeira redução que já teve, tá? E além disso, né, antes era 100% do valor apurado, tá? E agora é 50, né? Paga 50% da média apurada, que já é uma média reduzida, né? Que leva em consideração 100%, e só vai aumentar 10% aí para cada dependente. Aqui, se tiver apenas a esposa, 60%, se tiver mais dois filhos, aumenta mais 20%, 80%, até o limite de 100%, tá? Então, lembrando, duas reduções, né? A média considerada aí, ao invés de 80% das maiores contribuições, agora 100% das maiores contribuições. Isso a gente está falando caso o segurado não fosse aposentado, tá? Essa é a situação. Agora, caso o falecido, né, fosse aposentado, ou seja, tivesse aposentadoria, como vai ficar? Antes da reforma da Previdência, pagava-se 100% do valor da aposentadoria do falecido aos beneficiários. Então, ou seja, se ele ganhava 5 mil por mês, seria pago 5 mil, né, desse valor para os beneficiários, aí seria dividido entre os beneficiários. Após a reforma da Previdência, né, paga-se o valor de 50% dessa média apurada, ou seja, do valor da aposentadoria que ele recebia, né, mais 10% por dependente. Exemplo, possui apenas a esposa como dependente, o valor será de 60% da média apurada. De qual? Do benefício que ele recebia. Perfeito? Aqui eu coloquei uma informação importante, né, ademais, ou seja, além da redução na sistemática de cálculo, ainda tem a redução na acumulação com a aposentadoria. Então volta aqui pra gente. Então você entendeu que a pensão por morte hoje ela já sofreu dois grandes alterações aí, né? Então, caso o segurado aí não tivesse aposentadoria, a grande discussão que tem exatamente é isso, né? A grande temática, o grande problema que está tendo aí é exatamente isso, porque se ele não é aposentado, você pega 100% de todo o período contributivo, primeira redução, ao invés de 80% das maiores contribuições, e além disso, paga-se 50% mais 10% por dependente. Se ele já fosse aposentado, pega 50% do valor desse benefício, mais 10% por dependente. Então essa é a primeira grande redução que teve. A outra redução que tem
quando você acumula esse valor com sua aposentadoria, porque vai chegar um momento que você vai aposentar também. Então, estou recebendo minha pensão por morte, tudo bem, já está reduzido, mas eu vou receber minha aposentadoria. Mas como você já tem a pensão por morte, ou o valor da sua aposentadoria, ou o valor da pensão por morte vai ser reduzido. Então, eu trouxe alguns exemplos para você entender. Vamos lá, o primeiro exemplo, para você entender como funciona esse critério de redução. Deixa eu só abrir aqui o exemplo, que eu já vou trazer para você. Vem na tela comigo para você entender. Então, primeira situação, né? Eu coloquei aqui, vamos imaginar que você recebe o valor da pensão de R$ 3.500, pensão por morte. E aí vai aposentar, aposenta com o valor de R$ 5.000. Como que vai ficar isso? Antes da reforma, você somava os 3.500 com 5.000, dava R$ 8.500 por mês, certo? Agora, depois da reforma da Previdência, além de você já ter essa redução no cálculo da sua pensão, vai ficar da seguinte forma. O benefício no valor de R$ 5.000, que é o mais vantajoso, receberá 100% desse benefício. O benefício no valor de R$ 3.500 será recebido no valor de R$ 2.229,60, ou seja, 72,27%. Por quê? Porque agora ela é dividida em faixas. Então, até o valor de salário mínimo, você recebe 100%. De um salário mínimo, né, de R$ 1.412,01 até R$ 2.824, você recebe 60% de 1.412, que dá R$ 847,20. De 2.824,01 até 4.236, você recebe 40% do salário mínimo, né, que vai ser 676, que dá 270,40. Então você soma todos esses valores aqui, que vai dar o valor total de 2.529,60. Então, a total da soma dos benefícios dá 7.529,60. Então, apenas nessa situação, se você for verificar, antigamente você receberia R$ 8.500. Se a gente for colocar o valor de diferença mensal, você já está perdendo aí, nesse exemplo, R$ 970,40. Veja que é uma redução gigantesca, né? Então, além de você perder na sistemática de cálculo da pensão por morte, né, dois redutores aí, tanto pela proporcionalidade, recebe 50% mais 10% para o dependente, quanto 100% do período contributivo. Ainda quando você vai aposentar, ela vai ter uma redução ainda se ela for menor, né? Consequentemente, vai reduzir mais, tá? Trouxe outro exemplo aqui para vocês verificarem, e tá aprendendo aqui junto com a gente. Só em questão de valores, tá? Aqui é uma outra situação, se você recebe de pensão R$ 2.000 e a aposentadoria no valor de R$ 3.500, no valor normal, você receberia R$ 5.500, agora você vai receber R$ 5.264,80. Né? Lembrando sempre de reduzir as faixas e lembrando que sempre o valor da média contributiva maior, né, do valor do benefício maior, ele é o mais vantajoso, recebe 100%, e o menor ele é reduzido. Tá? Tem a terceira situação aqui, o terceiro exemplo, que é quando a pessoa ganha o valor de salário mínimo. Né? Então, se ela ganha o valor de salário mínimo, aqui é a única situação que não vai ter redução. Então, você vai manter o valor de maior valor, né, que é o R$ 2.500, que é o mais vantajoso, e o valor de salário mínimo, que já é mínimo, você vai receber 100% desse valor. Então, a única hipótese que você vai receber 100% dos dois benefícios é quando um dos benefícios já é no valor de salário mínimo. Então, você vai receber o valor maior, se for 5, 6, 7 mil reais, você vai receber esse valor maior 100%, e se o outro for de salário mínimo, não tem como reduzir mais, você vai receber no valor do salário mínimo, tá bom? Lembrando que isso já foi tema de discussão no STF, e o STF validou a decisão falando que é constitucional o cálculo da pensão por morte, então não dá nem pra gente discutir isso no judiciário, tá? Então o STF já entendeu que é válido o cálculo, que a sistemática de cálculo está correta e que não há que discutir. O que você particularmente achou dessa decisão? Comente aqui comigo, vamos debater para a gente verificar se consegue, no futuro não tão distante, né, mudar essas decisões, tá bom? Vem com a gente que quinta-feira tem vídeo novo. Até lá, tchau!